Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína, para quem não me conhece, e eu estou novamente aqui com vocês para dar continuidade ao meu vídeo anterior sobre o meu diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré. Que em 2008 eu tive a Guillain-Barré, né, e eu quero dar continuidade para vocês de como foi a minha recuperação, como está sendo até hoje. Mas antes de eu dar continuidade, eu quero pedir para vocês dar um like no vídeo para me ajudar, compartilhe e se inscreva no canal. Primeiramente, eu vou contar para vocês como foi a minha vida, como está sendo a minha vida até hoje. E no final do vídeo, eu vou colocar umas fotos de como eu era antes da Guillain-Barré, como eu fiquei durante e agora, né, após. Para vocês terem mais ou menos uma base de como eu fiquei e como provavelmente as pessoas ficam. Então, eu continuei, assim, depois que eu fui pra casa, como eu tinha dito, eu tive bastante dificuldade, né, tanto emocional, principalmente, né, o meu psicológico ficou bem abalado, devido às minhas condições, que antes eu fazia tudo, né, eu era independente, e da noite pro dia eu passei a ser totalmente dependente. Mas, assim, no início foi bem difícil porque eu não aceitava aquilo. Eu pensava que aquilo não era uma vida e muitas outras coisas negativas. Só que assim, foi passando o tempo, eu fui vendo que aquilo não era o fim do mundo. E eu fui me recuperando, fui recuperando o meu emocional e a minha vida foi voltando, vamos dizer assim, normal. Assim, a gente não pode esquecer, né, que primeiro de tudo, a gente tem que agradecer a Deus por ter me dado mais uma nova chance de vida. E também eu tenho que agradecer muito a meus amigos e familiares, que me ajudou e me apoiou demais nessa minha nova etapa de vida. Depois que eu já fui me adaptando, que eu fui tendo muita força de vontade fazendo as minhas fisioterapias, eu fui me recuperando, eu fui voltando aos meus movimentos, eu fui voltando a minha vida à sociedade, né? Fui voltando a sair, porque no início eu tinha vergonha, tinha medo, sei lá o que eu pensava. Pensava muitas coisas ruins. E isso foi se passando, eu fui me recuperando, fui voltando aos meus movimentos, voltei a sentar sozinha, comecei a sair de casa, já não, né, logicamente já não usava mais oxigênio, saía com as minhas amigas e com os meus parentes, levava eu nos lugares para me distrair e assim foi passando. E como né, a gente não pode deixar para trás, muita força de vontade, muita fé e força de vontade para que isso tudo acontecesse. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente pensa que por causa de uma pequena limitação que a gente tem, por mais que seja física ou emocional, não sei qual é a situação de você que tá aí assistindo. Às vezes a gente pensa que o mundo se acabou, que a gente não consegue fazer nada, que eu não vou dar conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, e assim vai. Só que se a gente não tenta, a gente não sabe o que a gente realmente consegue e o que não consegue. Que nem eu tinha um sonho, meu sonho de estudar, de me formar, de formar uma família e de ter a minha vida como todas as outras pessoas. Eu sei que todas as pessoas, elas têm o direito de ser feliz, têm o direito de viver, de realizar o seu sonho. Então eu quero dizer o seguinte, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você quer ser uma pessoa lá na frente, eu quero me formar, eu quero ter filhos, eu não sei o que você tem, qual é o seu sonho. Eu só digo pra você não desistir. Se você tem uma limitação, que nem eu falei, seja física, seja emocional, não sei, qualquer tipo de impedimento que você acha que tem, você não pode desistir. Porque, que nem no meu caso, eu tive essa
essa mudança de vida, da noite pro dia, passei a ter uma limitação um pouco exagerada no início. Mas depois eu fui vendo que aquilo não era nada que acabasse com a minha vida. E eu acabei, assim, eu tinha esse sonho de estudar, né, de me formar, e eu achava que eu não ia conseguir. Mas eu acabei pensando, poxa vida, tanta gente, né, que tem dificuldades maior e é formado, tem sua família, tem, né, realiza o seu sonho, por que que eu não posso? Eu não tentei, como que eu vou saber se eu não vou dar conta, né? Então, eu quero dizer para vocês, antes de você falar que você não sabe, que você não consegue, que você não tem, que isso e que aquilo, antes de você fazer isso, você tenta. Se não der de uma forma, tenta de outra. Não der daquele jeito, tenta de outra, mas não desiste. Não desiste, porque de uma maneira ou de outra você vai conseguir. A gente sempre consegue, né? Às vezes a gente acha que eu tentei, mas não deu certo, já é o fim do mundo. Não, é porque às vezes você tentou errado, alguma coisa tá errado, então vai tentando até que uma hora dá certo, mas você não pode desistir. E então, foi assim que eu fiz. Eu tentei estudar. Eu fui lá, eu fiz o meu vestibular, eu fiz a minha inscrição da faculdade, comecei a estudar, cheguei lá, foi tudo assim, diferente, né? Tudo novo pra mim. Eu achei muitas dificuldades eu encontrei no início. Mas se eu tivesse desistido em primeiro momento, eu não tinha dado conta de passar por cima dessas dificuldades. Isso é o que muita gente faz. Depois que você tá ali, às vezes acontece uma coisinha assim, desse tamaninho. Já quer desistir, já não vou dar conta, já não sei o quê. E não pode. A gente tem que passar por cima daquilo. Porque, pensa bem. O tanto de coisa que você já conseguiu ultrapassar, que você já conseguiu sobreviver, já conseguiu passar por cima e você deu conta, porque que só mais um obstáculozinho que não vai ser nada perto de outras coisas que já aconteceu, você vai desistir. Não é verdade? Então você tem que pensar assim. Igual, eu não vou falar que eu nunca desisti. Sim, eu sempre tive vontade. Já tive, não vou desistir, não vou mais fazer isso porque eu não vou dar conta e não sei o que, eu tenho que ficar dependendo dos outros. Mas não, Deus já fez duas pessoas, Eva e Adão, já um para ajudar o outro, né? Porque uma pessoa sozinha não dá conta de fazer nada. Sempre a gente tem que ter, ninguém vive sozinho, todo mundo tem que um ajudar o outro. Então por que a gente não pode pedir uma ajudinha de um, uma ajudinha de outro? Não é verdade? Então a gente não pode ficar pensando coisas ruins, você tem que pensar positivo. Eu fui lá, eu estudei, graças a Deus, eu me formei. E eu vou provar pra vocês que no final do vídeo vou deixar umas fotinhas lá pra vocês verem. Tive dificuldade? Tive. Passei por vários obstáculos? Passei. Mas por tudo que eu passei, e eu tenho certeza que muita gente também passou lá, porque lá na faculdade tinha outras pessoas com situações pior do que a minha. E tava lá se formando, tava lá estudando, feliz, não faltava um dia, ia nos estágios, ia nas palestras, e não faltava, e tava feliz que tava se formando. Por que que eu, tinha gente que tinha dificuldade pior do que a minha, e por que que eu, que tava com dificuldade menor, não poderia, né? Então você tem que pensar que tem pessoas ao seu redor que tá pior e tá ali se esforçando, feliz. Não tá deixando para trás o sonho. Então é isso que eu quero falar para vocês. Não deixa de sonhar. Sonha e tente, não deixe de tentar. Antes de você falar que não consegue, que não vai dar conta, tenta pelo menos, né? Não custa tentar. Se a gente não tenta, a gente não sabe qual é o resultado. E nesse decorrer do tempo, né, nesse decorrer das minhas lutas, vamos dizer assim, eu também tive que parar meio semestre da minha faculdade, porque eu tive que fazer uma cirurgia no pé que infelizmente não deu certo, né? Mas se eu não tivesse feito essa cirurgia também, eu não ia saber se ia dar certo ou não. Tá, infelizmente não deu, tá bom, fiz a cirurgia, perdi vamos dizer assim, meio ano da faculdade, mas recuperei. E em 5 anos e meio eu fiz a minha faculdade.
Adivinha do que? Vocês devem estar curiosos do que foi que eu me formei, né? Qual foi a profissão? Gente, eu sou psicóloga agora. Eu sou formada, graças a Deus, em 2018 eu me formei em psicologia, bacharel. E assim, era uma profissão que eu queria muito. E eu amo a minha profissão. Pena que eu ainda não estou trabalhando. Eu não tive a oportunidade ainda, mas eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo e um dia eu vou poder passar para as pessoas aquilo que eu aprendi. Bom, mas isso não vem ao caso. Nesse decorrer do tempo também, como eu disse antes, todo mundo, todos nós temos o direito de ser feliz, todos nós temos o direito de sonhar e também de realizar o nosso sonho, de formar uma família e de fazer o que você sonha. Não sei o que você sonha aí, qual é os seus planos. E aí, o que aconteceu? Deus colocou uma pessoa no meu caminho, uma pessoa na minha vida, que fez a minha trajetória ser, assim, mais possível que eu posso eu não sei nem como explicar, de tão maravilhoso. Deus colocou um homem na minha vida que ele me ama muito, ele cuida muito de mim, e eu amo muito ele, e a gente é muito feliz. E assim, eu achava que eu nunca poderia ser tão feliz igual eu sou hoje. E eu tenho as minhas limitações. Às vezes você pensa, porque eu tenho uma limitação tal, de tal forma, de não sei o que, eu nunca vou encontrar alguém para me fazer feliz. Todo mundo tem a sua tampa. Não se esqueça disso. Deus fez a gente, as pessoas, o casal, né? No caso é Eva e Adão, para formar uma família. Então, eu penso assim, que Deus, ele sempre tem as pessoas certas para ficar junto. Às vezes tem o negativo, né? A pessoa tem um probleminha aqui, um exemplo, e a outra tem um probleminha ali. E as duas pessoas juntas e o problema tá resolvido, né? Não é como um quebra-cabeça, sempre tem que ter uma pecinha que se encaixa ali, ó. Então, não pense que você não é capaz, não pense que você não pode estudar, que você não pode trabalhar, que você não pode formar uma família. Todas as pessoas têm o direito de ser feliz. E como eu disse, não desiste, tá? Sempre tenta. Antes de você falar que não consegue, tente. E não dá ouvido para as pessoas que falam, você não, isso é difícil para você, isso não sei o quê, entra aqui, sai aqui. Não dá moral, não. Porque você vai encontrar muita gente negativa querendo te deixar lá embaixo. Nem na moral, não ouve não, deixa eles falar lá, porque eu já ouvi muito isso. Se a gente ficar dando ouvido pro que os outros falam, você não vive não. Então, gente, é isso que eu quero falar pra vocês. Por mais que a gente tenha uma dificuldadezinha, que a gente pensa que é gigante, não se engane. As nossas dificuldades são uma petitiquinha perto dos olhos de Deus. E nunca se esqueça, primeiramente, coloque tudo nas mãos de Deus, que Ele nunca nos abandona. E se não dá certo de uma maneira, Ele abre, como diz, se fecha uma porta, Ele abre uma janela. Não é assim? Então é isso, gente, que eu quero dizer pra vocês. E eu quero agradecer mais uma vez e peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, pra vocês me ajudar e pra ajudar muitas outras pessoas, tá bem? E um forte beijo, um grande abraço e tchau pra vocês.